Boa noite a todos. Meu nome é Osair, eu sou aluno do 7º período do curso de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia e vamos dar início a mais uma noite de discussão de casos clínicos. Para essa noite nós teremos como convidado o professor Paulo Tanus, ele que é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia, possui também doutorado em Medicina, com foco em endocrinologia clínica, e é professor da UF também. Vamos iniciar então, porque já estamos um pouco atrasado. Para a identificação do nosso caso, temos uma mulher de 48 anos, merendeira e diarista. A história da moléstia. Apresenta hipotireoidismo de difícil controle há 6 anos, em uso de doses progressivas de levotiroxina, chegando a 800 microgramas ao dia. Ela foi foi encaminhada de sua cidade de origem devido a um hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto, de difícil controle e aumento progressivo da dose de levotiroxina. Foi diagnosticada aos 7 anos de idade com hipotireoidismo, quando começou a fazer o uso da levo de 25 microgramas ao dia. Relata que há 6 anos, após sua última gestação, então ela estava com 42 anos de idade, na época em uso de 75 microgramas ao dia, apresentou descompensação do hipotireoidismo, desenvolvimento de bócio e aumento da dose da medicação gradativamente chegando a 800 microgramas ao dia, e sem normalização dos exames. A paciente refere que fazia uso da mesma marca de medicação, que é a Eutirox, nega omissões de doses ou erro de tomada da medicação e nega sintomas que lembram síndrome desabsortiva. Ela refere astenia, sonolência, queda dos cabelos, obstipação intestinal e ganho de 22 quilos em 6 anos. Relata que estava em uso até agora de 800 microgramas de levotiroxina em jejum e dexlansoprazol 60 miligramas na hora do almoço, conforme orientação médica. Nega outras comorbidades. Os exames trazidos na consulta possuem um TSH de 143 e um T4 livre de 0,36, em uso dos 800 microgramas de levotiroxina. Na ultrassonografia, tireoide com dimensões aumentadas, contornos lobulados e textura heterogênea, às custas de múltiplos pequenos nódulos ecogênicos difusos e bilaterais, máximo de meio centímetro, com finos halos hipoecóicos e contornos regulares e limites definidos, sem alterações acústicas posteriores. E possui esse volume do lado direito de 17,3 centímetros e esquerdo de 10,9 centímetros. E passamos aqui para a lista de problemas dessa paciente. Professor Paulo Tanus, se quiser conduzir daqui para frente. Ok. É um paciente que tem um T4 bem baixo, mesmo em uso dessa dose, tem um TSH muito alto. Então isso fecha como hipotireoidismo primário. O hipotireoidismo, eu preciso compartilhar o webcam aqui ou não? Não tem necessidade. E só para avisar aqui, que eu esqueci de avisar no início, qualquer momento que vocês quiserem mandar dúvidas no chat, tanto aqui no Conferência Web quanto no YouTube, do YouTube essas dúvidas vão ser trazidas para cá e eu vou falar elas aqui para o Paulo Tanus também. E quem já for mandando aí também, eu já vou perguntando aqui para o professor. Certo? E o professor pode continuar. Eu vou pedir para vocês interromperem a todo momento. Mandem os recados para o Zair, de dúvidas ou de coisas que vocês querem levantar do caso, ele me interrompe. Vamos tentar fazer. É complicado fazer um bate-papo com 75 anos. Né? Aliás, nós estamos vivendo uma época complicada em todo sentido. Essa aula é surreal para mim. Mas vamos lá.
Vamos tentar discutir o caso dentro do possível. Eu estou fazendo, Osair, reuniões com os residentes há 8 meses, todas online. Mas são poucos, são 5, 6 residentes no máximo, e aí a gente faz pelo Skype e bate papo um com o outro, né? Bem diferente disso aqui. Sim. Essas reuniões são reuniões ou científicas ou discussão de caso. Ok. Então esse é um hipotireoidismo primário, porque o TSH está alto. O diagnóstico sindrômico hipotireoidismo. Diagnóstico anatômico primário. E o diagnóstico etiológico, tireoidite crônica autoimune ou tireoidite Hashimoto. Vamos dissecar isso. Diagnóstico sindrômico são todas as síndromes que cursam com sinais e sintomas de deficiência do hormônio tireoidiano. Então basta ter deficiência de hormônio tireoidiano que eu tenho um diagnóstico sindrômico de hipotireoidismo. Diagnóstico anatômico. Se a lesão for na tireoide, é primário. Se a lesão for na hipófise, é um hipo secundário. E se for no hipotálamo, é um hipo terciário. Essa terminologia não está sendo muito usada mais. O que está sendo mais usado é chamar de hipotireoidismo central, tanto o secundário quanto o terciário. Então, o mais usado hoje é hipoprimário e hipocentral. E essa não é uma mulher que tinha Graves e tomou iodo radioativo, uma mulher que operou a tireoide por um câncer de tireoide, ou alguém que tinha uma tireoide ectópica. Não, ela tem uma tireoide tópica e o que ela fez foi uma tireoidite destrutiva. A tireoide Hashimoto agrediu, fez fibrose, destruiu os folículos e ela fez um hipo permanente. Aquele ultrassom que fala em nódulos, não existe nódulos ali. O ultrassonografista coloca assim, pequenos nódulos ecogênicos difusos bilaterais. No caso de Hashimoto, a gente sabe que isso aí é o chamado pseudonódulo. É cheio de áreas hipoecóicas por fibrose. Então é uma tireoide destruída. O que esse caso tem e chama atenção, aí os alunos que estão no oitavo, não sei se tem alguém do oitavo, no nono período, vão saber o que eu estou falando. Os mais jovens não. Essa quantidade de levotiroxina que essa mulher está usando, ela não é alta, não. Ela é extremamente elevada. Só para vocês terem ideia, os meus 42 anos de endocrinologia, eu nunca vi ninguém tomando nem metade dessa dose de levotiroxina. Então, esse caso está sendo escrito pela nossa residente, nossa R4, a Bárbara. Ela escreveu, aliás, ela escreveu o caso, agora nós estamos mandando fazer uma versão em inglês, vai ser publicado, porque talvez seja o único caso no mundo que chegou a 800 microgramas por dia de levotiroxina. Uma dose absurda de levotiroxina. Ok. Então ela chegou em mixedema. O que é o mixedema? Mixedema é o hipotireoidismo clínico, onde já existe um infiltrado. Infiltrado de quê? De material gelatinoso, muçoide, que é mucopolissacáride. Esse material vai infiltrando, isso tem que ser um hipo intenso para fazer. Ele vai infiltrando pálpebras, lábios, pele como um todo, cordas vocais, deixando a pessoa rouca, ouvido interno, levando a hipoacusia, miocárdio, levando a cardiomegalia, pericárdio, levando a derrame pleural, enfim, sistema nervoso central, levando um déficit cognitivo que depois, se for adulto, reverte. O cabelo vai ficando seco, a pele amarelada. Esse é o chamado mixedema generalizado do hipo. E a questão que se coloca aí é: por que é que uma mulher, tomando uma dose absurda de levotiroxina sódica, de 800 microgramas, a dose habitual de alguém que está com franco hipotireoidismo é 1,6 microgramas por quilo. 1,6. Quer dizer, se fosse alguém com 100 quilos e não tivesse tireoide, precisaria algo em torno de 160 microgramas. Se for um hipo leve, 1 microgramas por quilo de peso. Se for um hipo subclínico, a gente entra... Subclínico é quando o TSH está alto e o T4 é normal ainda. A gente chama de disfunção tiroidiana subclínica, quando você tem alteração do TSH e não tem alteração dos hormônios tiroidianos. Por exemplo, TSH baixo,
os hormônios tiroidianos normais, é um hipersubclínico. Hipersubclínico. TSH alto, com os hormônios tiroidianos normais, é um hiposubclínico. O hiposubclínico, por quanto tem indicação de tratar, a gente dá 25, 50 microgramas. O hipotireoidismo leve, que o paciente ainda não tem um mixedema, a gente tenta 1 micrograma por quilo de peso. E o que a gente brinca, o hipão, muito sintomático, é em torno de 1,6, alguns chegam a 2, 2,2 microgramas por quilo de peso, em alguns casos. Mas o que chama atenção nesse caso, então, é uma mulher com uma tiroidite de Hashimoto de longa evolução, desde os 7 anos, 6 anos, e que, de repente, começa a precisar de altas doses de hormônio tiroidiano, e mesmo com doses absurdas de hormônio tiroidiano, ela mantém um TSH muito alto e o T4 livre baixo. Os exames que eu tenho dela aqui, diagnóstico etiológico, um ultrassom típico de tiroidite crônica autoimune, cheia de áreas hipoecogênicas e pequenas áreas hiperecogênicas compatíveis com a tiroidite de longa evolução. E aí ficou essa questão levantada aí. Eu brinco, cal de quê? Mas cal de quê essa mulher está precisando de uma dose tão alta? Essa obstrução intestinal que você colocou aí, próprio do hipotireoidismo, queda de cabelo, sonolência, astenia, isso é próprio do hipo. O ganho de peso, gente, o hipotireoidismo nunca é causa de obesidade. Nunca. Esse ganho de 22 quilos não tem nada a ver com a doença. O hipotireoidismo leva um ganho de peso modesto, 2, 3 quilos, máximo uns 4 quilos. E a maior parte desse ganho de peso é por acúmulo de mucopolissacáride, esse material gelatinoso, que puxa a água e dá um edema duro, generalizado. Sabe qual que é uma das queixas principais quando você começa a tratar um mixedema? Não é qualquer hipo, não. Um mixedema, o paciente já todo inchado. A queixa principal, quando ele volta, é poliúria. Você começa a dar o hormônio tiroidiano, ele começa a quebrar os mucopolissacárides, quebrar aquele infiltrado gelatinoso. E aí a água que estava armazenada, que estava sendo retida por esse material, é eliminada pela urina. Aí a conversa costuma ser assim: doutor, esse comprimidinho é bom, viu? Eu estou ficando animado, olha, já estou até fazendo coisas que eu não fazia antes, estou me sentindo mais disposto, meu cabelo parou de cair, meu intestino está começando a funcionar melhor. Rapaz, mas eu estou urinando muito. Ele está urinando muito porque ele está quebrando os infiltrados mixedematosos, os mucopolissacárides, e está eliminando essa água. Às vezes também, o paciente se queixa de mialgias. Dor muscular às vezes é importante. Por quê? Os músculos esqueléticos também estão infiltrados. Tanto que tem criança com hipotireoidismo avançado, fica parecendo um Hércules. Massa muscular, assim, se chama atenção na criança. Chama síndrome de Hoffmann. E quando a criança com hipotireoidismo avançado fica toda com olha, não é musculoso, hein? Com aspecto musculoso. Mas aquilo é inchaço. Infiltrado de mucopolissacárides, ácido condoitídeo sulfúrico, ácido hialurônico nos músculos. Puxa a água e os músculos incham, dá o aspecto do músculo aumentado. Você vai testar a força muscular, está muito diminuído. E aí, quando o paciente começa a tratar, ele tem dor muscular. Por quê? Não só na síndrome de Hoffmann, mas também o hipoavançado no adulto. O hipoavançado no adulto, que começa a tomar o hormônio tiroidiano, começa a haver uma metabolização desses mucopolissacáridos. E aí começa um processo inflamatório no músculo, porque está sendo mobilizado esses mucopolissacáridos, e dá dor muscular. Então eles costumam queixar de dor muscular e urinação. Então sobrou para a gente é decifrar esse mistério dessa dose absurda, sem nenhum controle do hipo. Eu vou parar agora aqui, Zé, e vou pedir para o pessoal se manifestar com relação ao que está acontecendo. Se é que vai ter uma manifestação, vamos aguardar. Certo, vamos esperar um pouco aqui e quando tiver alguma coisa no chat a gente fala. Ok.
quer que eu vou avançando? Aqui, já. É porque tinha um digitado já. Isso. Vou ler então. Marcela falou aqui. Isso, Marcela Araújo. Boa noite, doutor Paulo. Acho que primeiro tem que pensar se ela realmente está tomando a medicação e como tem sido o armazenamento. Também falou aqui, anotei também que ela está usando IBP. Deixa eu pegar um gancho então nessa pergunta da Marcela. Certo. A primeira coisa que tem que perguntar, Marcela, você está dando a dica aí. Primeira coisa, como é que está sendo guardado e como é que está sendo ingerido esse hormônio tiroidiano. Então, tem que tomar pela manhã, em jejum. O hormônio tiroidiano é meio chatinho na hora de tomar, mas atenção, hein? A terapia de reposição hormonal melhor que existe. É incomparavelmente mais cômoda, mais barata do que a terapia de reposição de insulina, de hormônio de crescimento, de hormônio antidiurético, de glicocorticoide, de mineralocorticoide, de todos os hormônios que a gente hoje disponibiliza para repor quem tem deficiência, a mais confortável, a mais barata e o melhor de tudo. Aquela que mimetiza o órgão melhor é da tireoide. Mas tem algumas chatice. A outra, o medicamento é barato. Tem que tomar em dose única pela manhã, dá no mínimo meia hora para poder comer. O ideal é que espere uma hora, mas no mínimo meia hora. O medicamento deve ser retirado, eu acho que é isso que a Marcela queria que a gente conversasse. O medicamento deve ser retirado da cartola só na hora de tomar. Ele não pode ser, principalmente nós velhinhos, a gente ganha umas caixinhas onde você debulha os remédios e vai guardando lá. Mas isso, o hormônio tiroidiano, ele deteriora, a umidade do ar deteriora, o calor deteriora. É por isso que a Marcela está falando, para você ver como é que está armazenando esse hormônio. Então, nós conversamos isso com ela. Ela tirava da cartela só a médica que havia antes, já que a acompanhava, já tinha orientado. Ela retirava a medicação da cartela só na hora do uso, esperava meia hora, no mínimo, para tomar o remédio. E atenção, pelo amor de Deus, a gente vê muito isso aí, o cara põe um despertador para acordar e tomar todo dia no mesmo horário. Isso é totalmente desnecessário. Por exemplo, se a pessoa hoje vai acordar às 5 horas da manhã, porque vai pegar um voo, ela toma às 5 horas da manhã o hormônio tiroidiano. Se ela está de férias e quer dormir até o meio-dia, ela toma ao meio-dia, ao acordar em jejum. Não tem horário fixo. Tomar em jejum e aguardar mais de meia hora para tomar o remédio. As coisas foram checadas e ela deu informação que fazia corretamente. Agora eu vou te adiantar uma coisa, Marcelo. Se ela estivesse fazendo incorretamente, tomando junto com um comprimido com comida, por exemplo, ia diminuir a absorção de cerca de 30% da levotiroxina. Quer dizer, jamais chegaria na dose de 800 microgramas. O que mais você filtra aí para colocar? Marcela também questionou a absorção do medicamento porque ela está em uso concomitante de inibidor de bomba de prótons. Você sabe dizer qual o período que a Marcela está fazendo? Olha aí para nós, Marcela. Você está sabendo mais do que deve. Vamos ver qual que é o período dela. 11º período. Ah, danadinha, então é isso. Olha, a Marcela está colocando nos pontos certos. Continua aí, viu, Marcela? Você está ajudando a discussão. A Marcela está falando do inibidor de bomba. Gente, nós precisamos do ácido gástrico em quantidade adequada para poder determinar uma absorção adequada do hormônio tiroidiano. Então, quando eu começo a usar inibidor de bomba, eu tenho que acertar a dose do medicamento, porque vai aumentar o TSH. Está dando para acompanhá-los aí? Sim. Tá? Então, por exemplo, o paciente está muito bem controlado com 100 microgramas de levotiroxina. Aí, brasileiro e omeprazol são sinônimos. Ele volta a ter um tomando. Então, ele começa a tomar a medicação, você espera uns dias e tem que checar, porque o TSH pode subir. E aí você faz o acerto. O acerto é pequeno, viu, Marcelo? Bem pequeno, um aumentozinho discreto. Quer dizer, você lembrou bem, ela está tomando uma droga que atrapalha a absorção do hormônio tiroidiano, mas nunca no nível desse.
Outras drogas, Marcela, já que você tocou no ponto. O sulfato ferroso gruda no hormônio tiroidiano, diminui a absorção. Então, quando é para usar o sulfato ferroso, dê no almoço, no jantar, no lanche da tarde, mas nunca no café da manhã. Como outro medicamento, como o hipotireoidismo é muito comum em mulheres, principalmente mulheres mais velhas, e às vezes é prescrito para essas mulheres mais velhas, por causa de osteoporose, carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio também gruda no hormônio tiroidiano. Então ele deve ser usado em outras refeições, não no café da manhã. Mas esses remédios, inibidor de bomba, carbonato de cálcio e sulfato ferroso, diminui muito pouco, aumenta muito pouco as necessidades de hormônio tiroidiano, 20%, 30%. Jamais essas doses absurdas. Vamos ver o que mais tem aqui. Ô Marcelo, tem a Lauriane também, ela questionou se pode ter desenvolvido alguma resistência à droga. Não, a resistência à droga não existe. Existe a resistência ao hormônio tiroidiano. São pessoas que têm um defeito no receptor do hormônio tiroidiano. Isso é congênito. Ela tem um defeito no receptor, então o hormônio tiroidiano não consegue agir. Não, essa mulher ela tinha uma tiroidite de Hashimoto, tratava, controlava o hipo com doses baixas, vocês viram aí na história clínica dela, ela usava doses bem menores e controlava bem. Quer dizer, ela não nasceu com a síndrome de resistência ao hormônio tiroidiano, que é uma entidade rara, mas foi bem pensado aí. É uma entidade rara, mas eu não posso pensar nisso, Lauriane, porque ela já tinha o hipotireoidismo em tratamento com bom resultado. Então ela não tem resistência. E não se desenvolve resistência ao hormônio tiroidiano. Isso não existe. Ela é congênita. E ela não tem. Outra dúvida aqui da Marcela também. Se com esse TSH tão alto, o T4 não deveria estar ainda mais suprimido. Ok, Marcela. Outra pergunta boa. Marcela, quanto mais jovem o paciente, mais escandaloso é o TSH. Então, por exemplo, você quer ver, a gente costuma tirar o hormônio tiroidiano de pacientes que operaram câncer de tiroide para esperar o TSH subir e fazer uma pesquisa de corpo inteiro. Quando é uma criança, em 2 semanas o TSH vai para o espaço. O velhinho, às vezes, a gente fica semanas esperando o TSH subir para poder fazer o exame. Então, em pessoa, é uma mulher de 48 anos, esse TSH de 140. Olha, eu já vi TSH em jovem de 1.200 numa menina internada. Um TSH de 1.200 em jovem. Em idoso é mais difícil. Na idade dela, eu acho que está compatível, Marcelo. Um T4 livre de 0,36 com um TSH de 143. Eu acho que está compatível. Se fosse alguém mais jovem, se você encontra TSH até de 100, não é comum não, até de 100 com T4 livre ainda normal. Isso é o hipo subclínico. Eu nunca peguei um TSH de 100 com T4 livre normal, mas isso é relatado. Eu já peguei 30, 40 de TSH e T4 livre normal. Tá, eu já lembrei quem que é a Marcela. Já caiu a ficha aqui. Ok. Aqui tem mais uma questão levantada por ela. Eu vou sair daqui e deixar com a Marcela. Então, a Marcela levantou a outra questão. Já lembrei, Marcela. Aquela coisa ali que ela era da Laende, eu já lembrei. A Marcela levantou a questão mais importante, então. É a desabsorção. Como você digita aí, Marcelo? Qual síndrome desabsortiva você esperaria numa mulher com tiroidite de Hashimoto? Que pode se associar a uma mulher... Isso, ela é rápida, viu? A doença celíaca. Então, a doença celíaca é uma doença autoimune órgão específica e que pode se associar a outra doença autoimune órgão específica, que é a tiroidite de Hashimoto. Outra doença autoimune que pode comprometer a absorção de hormônio tiroidiano é o anticorpo antimucosa gástrica, o que leva a uma gastrite crônica atrófica, diminui a produção do ácido clorídrico, é importante na absorção do hormônio.
Então, normalmente, Marcelo, a gente começaria investigando essas doenças desabsortivas. Uma mulher com Hashimoto, eu começaria investigando doença celíaca. Então, eu começaria pedindo anticorpo antitransglutaminase IgA e IgA total. Pediria os anticorpos antimucosa gástrica para ver se não tinha uma gastrite atrófica. Mas eu não comecei investigando síndrome absortiva. Nós começamos investigando outra coisa. Vamos ver quem tem alguma. Giovana pôs alguma coisa aí. É Giovana, né? Tem uma doença genética hiperativa. Mas ela não tinha nenhum quadro refratário à levotiroxina. Ela começou a desenvolver nos últimos 6 anos. Não dá para pensar em doença genética, não, gente. Porque ela deveria ter isso desde o início. Ok, a deficiência de iodo, a Marcela está levantando. E o hipotireoidismo total, Marcela, não precisa de iodo. Não precisa. Por que não precisa de iodo? Porque já está tomando o hormônio pronto. E o excesso de iodo que a Marcela está pondo também, estou acompanhando aqui do lado. O excesso de iodo, nem o excesso nem a falta. Porque, Marcela, o excesso de iodo pode bloquear a tireoide, pode provocar hiper também. A falta de iodo pode provocar hipotireoidismo. Mas não, essa senhora está tomando o hormônio pronto. Em altas doses, o hormônio prontinho. Ela não precisa da tireoide, quer dizer, muito menos de iodo. O que acontece, por exemplo, com um paciente tiroidectomizado por câncer? Você está dando a levotiroxina, ela já pegou, já colocou aqui. Você está dando a levotiroxina para o paciente, que é o T4, iodado, com seus 4 iodos, ele não precisa de iodo, ele está recebendo o hormônio pronto. Então, a pergunta que eu estou colocando é o seguinte: como a Marcela falou, a primeira coisa que deveria ser feito é o que eu falei, vamos esquecer esses 800 microgramas. Se eu tenho uma pessoa precisando de doses inusitadas de hormônio tireoidiano, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver se ela está tomando regularmente, o paciente diz que sim. Segundo, é ver se está usando corretamente. Se ela está tomando de manhã, em jejum, dando mais de meia hora para comer, se não está deixando o remédio no sol que o calor destrói, se não está debulhando, tirando da cartela, porque a umidade do ar destrói. Depois que eu vi que ela informa se está tomando corretamente e que está tomando os cuidados necessários, eu vou investigar causas de necessidade de aumento de hormônio tireoidiano. Não estou falando dessa de 800, não. Estou falando de alguém que está precisando de uma dose maior do que a esperada. Então, por exemplo, se a mulher engravidou, placenta aumenta a degradação de T3 e T4. Existem as iodinases placentárias que começam a quebrar o T4. Então precisa aumentar um pouco a dose. Geralmente, que foi o caso dessa paciente, geralmente se aumenta aí 30, 50, é necessário um aumento de 30, 50% da dose para ter engravida, por causa do aumento de TBG, por causa da degradação de hormônio tireoidiano na placenta. Se a pessoa está usando algum medicamento que interfere, como no caso dessa mulher está usando eu tenho que acertar a dose. E afastar do medicamento que interfere, afastar do uso incorreto, aí eu vou atrás das síndromes absortivas. Né? A gente não começou investigando por síndromes absortivas. Vamos ver, a Tamara colocou coisa aqui. O Alan tinha colocado aqui também. Colocou, poderia ser um defeito na metabolização da droga por disfunção hepática? Não, porque não existe isso. Mas se houvesse algum defeito na metabolização, Alan, o raciocínio seria de necessidades menores do hormônio, que ele se acumularia mais. Não existe nenhum defeito hepático de hipermetabolizar a droga, isso não existe. Então, não. A Tamara colocou que sentiu falta na investigação com exames complementares para outras doenças, levando em conta com essa história de hipotireoidismo de difícil controle. Não está difícil controle há 41 anos, não. É só nos últimos 6 anos. Ela era bem controlada. Depois da última gestação é que piorou o controle. William, eu fico com dúvida quanto ao ultrassom.
É normal que um lóbulo seja maior que o outro nessa proporção? É sim. Principalmente no Hashimoto. Às vezes o Hashimoto destrói muito mais um lóbulo do que o outro. É comum isso. Ô, William, fica tranquilo que esse ultrassom é tipo de Hashimoto. É um quadro dessa glândula difusamente heterogênea, com focos hipoecóicos e ecogênicos, é típico. Isso é típico de Hashimoto, aí não tem dúvida não. E ela levou, eu acho que isso não está na história, exames antigos mostrando, acho que eu não pus isso não, mostrando anticorpos antiroidianos fortemente positivos. Então ela tem Hashimoto. Ela não tem nenhuma doença genética que justifique isso. Até a idade adulta ela controlou muito bem o hipotireoidismo. Então resistência ao hormônio tireoidiano, algum outro defeito genético não bate não. Professora, a Marcela tinha questionado aqui também, que ela viu que Addison pode causar um hipotireoidismo refratário. Ela perguntou se Cushing também poderia. Olha, o Addison refratário, não, vamos ver isso com calma, porque o Addison, quando você tem uma insuficiência adrenal e hipotireoidismo, você tem que tratar primeiro a insuficiência adrenal. Por quê? Porque é o contrário, na insuficiência adrenal o organismo requer menos hormônio tireoidiano. No Addison eu preciso de menos hormônio tireoidiano. Se eu tenho um paciente com Addison e hipotireoidismo, eu começo a tratar o hipotireoidismo, eu vou requerer uma produção de cortisol como resposta que o cara não é capaz de produzir, porque ele tem insuficiência adrenal. Então eu devo tratar também. Eu devo tratar primeiro a insuficiência adrenal, depois dar o hormônio tireoidiano. O Cushing não leva a uma refratariedade importante que eu saiba, não. E a Tamara, que também perguntou sobre a diferenciação entre nódulos quentes ou frios, se pode ser vista por qual exame. Ô, Tamara, esses micro nódulos, entre aspas, que na realidade seria pseudonódulos, não traz preocupação nenhuma, são todos nódulos com menos de 1 centímetro, microscópicos. Subcentimétricos, com menos de 1 centímetro. Esses casos, nem punção biópsia aspirativa precisa ser feita. Ou seja, se ela tivesse nódulo quente, inclusive, Tamara, ao invés de hipo, ela teria hipertireoidismo. O nódulo quente é uma área de autonomia e produz muito hormônio. O que é uma área de autonomia? A área de autonomia é quando você tem um conjunto de folículos, geralmente diferenciado em um nódulo ou mais nódulos, e tem uma mutação ativadora do receptor de TSH, e ele, independente da presença do TSH, esse receptor começa a dar sinais para a célula tireoidiana para produzir o hormônio tireoidiano. Ativa a proteína G, que vai ativar a adenilciclase, que vai formar MP cíclico, que é o segundo mensageiro, e vai dar ordem para esse tireócito produzir hormônio. Isso aí é a doença de Plummer, que é o nódulo único multinodular tóxico. Então não é o caso aqui. Nem há preocupação aqui com relação a câncer, porque são múltiplos pequenos nódulos, entre aspas, subcentimétricos, não tem nem indicação de PAF, de punção, que a gente faz geralmente quando o nódulo tem mais de 1 centímetro. Bom, até o momento não tiveram mais perguntas. Eu quero saber, então, eu vou fazer uma pergunta e vou guardar alguns minutos para ver se alguém responde. Eu quero saber o seguinte, eu achei desnecessário a investigação de síndrome desabsortiva, porque o aumento da necessidade de hormônio tireoidiano na síndrome desabsortiva é algo em torno aí de 15%, 20%. Então não é o caso dessa paciente. Então, Raios, o que esse velhinho fez? O que ele fez de investigação? Vamos ver se alguém... E aí, Marcela? Tamara, Marcela... É difícil, gente. É por isso que eu mandei esse caso. Vamos, então, projetando os slides?
Bom, eu tô digitando aqui. Ah, então vamos. Vou só aguardar para trocar o slide. Ok. Tem muita gente digitando, vamos ver o que esse pessoal vai fazer. Eu pensaria em alguma coisa que impede o uso da levotiroxina. Porque, como o senhor disse, ela já está recebendo o hormônio pronto. Ok. Porque, gente, esse caso é difícil, os residentes penaram. Ok, a Tamara fez uma pergunta que não é o caso aqui do paciente, mas eu acho que é bom comentar. Vocês viram que ela falou que desenvolveu um bócio no pós-parto, né? Eu conversei com o pessoal da Liga, acho que sim, teve vários encontros sobre tireoide e gestação. E a gente sabe o seguinte, Tamara, que as doenças autoimunes tendem a melhorar durante a gestação. Por quê? Porque existe uma imunotolerância, existe uma mudança do padrão de linfócitos T e linfócitos B durante a gestação, direcionado para uma imunotolerância maior. Então, de modo geral, as doenças autoimunes tendem a melhorar durante a gravidez. Por exemplo, o Graves. A gente conhece muito bem que a maior parte das mulheres com Graves, ao longo da gravidez, a gente consegue tirar a droga antiroidiana. Então, melhora durante a gravidez as doenças autoimunes. Mas, se elas melhoram durante a gravidez, elas têm uma exacerbação importante no pós-parto. A tiroidite autoimune costuma ter uma exacerbação em torno do 3º mês de puerpério. O Graves do 6º ao 9º mês de puerpério. Então, aquela história que ela disse que piorou o hipo e aí apareceu um bócio, que hoje ela não tem, vocês viram que a tireoide não é palpável, isso lembra a exacerbação da tiroidite autoimune no puerpério. Então, existe uma exacerbação. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com essas doses absurdas que ela está tomando. Mas eu queria que vocês guardassem isso, Tamara. Durante a gestação, melhora tanto o Hashimoto quanto o Graves, até em outras doenças também, autoimunes. E há uma tendência de exacerbar no puerpério, após o parto. William, poder ter outra doença autoimune até pode, mas eu quero ver justificar esse consumo de hormônio tiroidiano nesse nível. Só se ela tivesse uma outra doença levando a síndrome desabsortiva, como nós falamos agora mesmo, por exemplo, a doença celíaca, ela precisaria de um aumento de hormônio tiroidiano modesto, jamais nesse nível. Vocês estão com medo de falar a hipótese mais diagnóstica, a hipótese mais provável. Não é tribunal, vocês podem fazer o diagnóstico dessa mulher, a gente vai tratá-la. Eu já estou dando a dica, não é crime. Não tem mais gente digitando agora. Ok. Tá, hoje é o dia da Marcela, né, gente? Ok. Marcela, você deu um gancho aí, nós vamos chegar nisso. Projeta o primeiro slide, não deixa a Marcela falar mais não, senão eu vou embora. Esse gancho, espero que vocês saibam, não sei se todo mundo está vendo o que a Marcela escreveu, está vendo? Não. Vamos falar aqui, né? Melhor. A Marcela escreveu Munchausen. Munchausen é uma história de um militar francês que contava as mentiras mais absurdas. Tem um filme antigo sobre o Munchausen, que era esse militar francês. Contava
histórias assim, absurdas de enfrentava e vencia batalhões. Conhecido lá na... É uma história francesa interessante até. É a síndrome que a Marcela está falando, não ganhou o nome desse francês. Tem que ver, acho que é lenda Munchausen, eu não sei se ele existiu, eu tenho que dar uma lida. Mas existe a síndrome de Munchausen que a Marcela está falando, e nós vamos conversar ao longo dessa apresentação. Vamos ver o primeiro slide. Vou trocar a apresentação aqui então. Enquanto você coloca, eu vou falar. Eu posso pedir para você passar os slides aí, se não acha ruim, não? Pode pedir sim. Aqui, já tá aparecendo aí? Gente, é o seguinte, quem quer fazer endócrino, quem está fazendo qualquer especialidade clínica vai ter que enfrentar isso. Gente, mas endócrino é a rainha disso que eu vou falar agora, que é as chamadas doenças factícias. É quando o paciente provoca nele mesmo a doença. Nossa, nós temos um monte, hipotiroidismo factício, hipertiroidismo factício, hipoglicemia factícia. Marcela, eu tive uma paciente na década de 80 que tinha hipoglicemia, ela provocava nela, uma pessoa de nível cultural bem avançado, ela era bilíngue, e ela tinha uma bolsa com fundo falso de madeira. Ela guardava a insulina e os algodõezinhos, na época era o algodão com álcool, não tinha essas coisas práticas que tem agora, no fundo falso. E mesmo internada, ela ainda aplicava as insulinas. Os residentes de endócrino, no final do primeiro ano de residência de endócrino, já estão acostumados a atender hipoglicemia factícia e outras doenças factícias. Aí, Marcela, pode ser por vários motivos. Pode ser para ganho secundário com companheiro ou companheira, está sempre doente, com ganhos secundários. Pode ser o que você está chamando de Munchausen, que é o tempo todo a atenção médica do pessoal da área de saúde. E é frequente transtornos de personalidade. A negação faz parte desses quadros. Tem um caso publicado de hipertiroidismo. Eu já tive vários casos de hipertiroidismo factício. Que diabo é isso? A pessoa que toma altas doses de hormônio tiroidiano escondido. Aí procura o médico emagrecendo, com taquicardia. O médico faz os exames, o T3 está alto, o T4 está alto, o TSH está baixo e começa a tratar. E a gente tem mecanismos para isso. Por exemplo, Marcela, no hipertiroidismo, a gente dosa, se eu suspeito de factício, eu doso a tiroglobulina, que vem baixíssima. Na hipoglicemia por uso de insulina, durante a hipoglicemia, desculpa, a insulina está alta, mas o peptídeo C está baixíssimo, porque a insulina endógena tem um peptídeo C produzido em quantidade equimolar com a insulina. Mas na exógena não tem peptídeo C. Cada uma dessas situações de doença factícia, nós já tivemos hiperestrogenismo num homem factício. Aplicava. A endócrino podem guardar isso, a campeã das doenças factícias. Não, deve ser a psiquiatria, né? Eles vão muito lá. O seguinte, das doenças, das especialidades não psiquiátricas, provavelmente a endócrina que ganha, por causa da questão de hormônio. Quando uma pessoa está tomando o hormônio tiroidiano e diz que está tomando, afirma que está tomando, e está precisando de cada vez doses maiores, a gente chama isso, passou-se a chamar isso de síndrome de pseudo-malabsorção, de falsa malabsorção da levotiroxina. Provavelmente essa publicação da nossa residente, da Bárbara, que escreveu o caso, nós vamos mandar para uma revista, talvez ela seja a única dose que se chegou, que foi de 800 microgramas por dia. O médico que estava olhando a paciente foi checando o TSH, não caía, ela foi aumentando a dose, aumentando. Quando chegou na dose tão grande, encaminhou para o Hospital de Clínicas. Então, o que nós vamos tentar publicar é um caso de pseudo-malabsorção de levotiroxina, chegando a doses absurdas de levotiroxinas. Marcela e o resto do pessoal, por que é que eu não investiguei síndrome de malabsorção? Eu não investiguei, porque na síndrome de malabsorção não chega nessas doses. Jamais. Aumenta um pouco as necessidades do hormônio tiroidiano. Então, quando eu vi essa dose tão alta, eu já tinha a pista do que se tratava. Vamos ver o próximo.
Então, isso é só repetindo algumas coisas que a gente falou. Hipotireoidismo primário, lesão na tireoide. Hipotireoidismo central envolve o hipotireoidismo secundário, hipofisário, e hipotireoidismo terciário, com a hipotalâmica. Lembrar que o hipotireoidismo primário é disparado a causa mais comum. 90% dos adultos que têm hipotireoidismo têm a forma primária. A forma secundária e terciária, que é a central, é uma minoria. A grande maioria, isso é interessante agora eu comentar, o pessoal da Liga, o pessoal que passou comigo, já conhece grande parte dessas afirmações, então tenham paciência. No passado, quando eu era aluno e depois residente, a gente via muito mixedema. Só que a dosagem, o TSH é o exame mais sensível para eu estudar uma disfunção tiroidiana, seja hiper ou hipo. E o TSH não era disponível na época. Quando ele começou a ser disponível, ele era muito pouco sensível. Esse TSH bom que a gente tem surgiu em 1985. E chegar aqui na nossa região foi perto de 1990. E eu estudei na década de 70, eu fiz residência na década de 70. Então a gente atendia muito mixedema. E o que está acontecendo agora? Todo mundo pede TSH. Ginecologista, clínico geral, cardiologista, pediatra, pede o TSH. Então descobre-se hipotiroidismo no início, do princípio, do começo. Quando eu atendo lá no ambulatório algum caso de mixedema, eu ligo na hora para os residentes e correndo lá ver. Por quê? Porque é muito raro. Geralmente é gente que vem de região rural, que não tem acesso a atendimento médico, região rural distante, né? Porque as regiões rurais por aqui o pessoal tem acesso. Ou seja, a maioria das pessoas descobre um TSH de 8, 9, 10, 20, 30, sei lá, e começa a tratar. Os hipotireoidismos clínicos de hoje, raramente você pega um mixedema. Clínico que eu falo é TSH alto com T4 baixo. Ele geralmente não tem inchadão, não tem mixedema. Eles têm queixas inespecíficas. Olha, estou notando que eu estou mais lento, estou meio preguiçoso. Olha, minha pele está mais seca, meu cabelo está mais seco, meu intestino está ficando mais preso. São queixas muito inespecíficas. Agora, quando você vê um mixedema, você bate o olho e vê o que é. Eu dei uma aula recentemente, deve ter alguns alunos aí que viu eu mostrei em slides antes e depois do tratamento do hipo, a cara toda infiltrada, do hipo e mixedema. Vocês estão vendo aí que o tratamento, eu já comentei no início aqui, o tratamento do hipotireoidismo não é bom, não é ótimo. Eu comentei que a melhor terapia de reposição hormonal que nós temos. De 10 a 0 da testosterona, da insulina, do cortisol, de todos os hormônios que a gente tem. Um comprimidinho de manhã, e o paciente, se tiver mixedema, em 2, 3 meses ele está desinfiltrado. Como eu falei no início, ele vai queixar de poliúria, vai queixar de dor muscular, mas ele vai desinfiltrar e ficar bom. A dose de quem perdeu a função tiroidiana é algo em torno de 1,6 microgramas por quilo. Alguns chegam a 2 microgramas. Ou seja, essa mulher está com a dose extremamente mais alta do que a dose preconizada para ela. É por isso que eu não comecei investigando síndrome absortiva, onde o aumento da dose nunca chega nisso. A biodisponibilidade do hormônio tiroidiano é em torno de 80%. Ou seja, quando você toma o remédio, se você tomou direito, barriguinha vazia, espera mais de meia hora para comer, 80% dele é absorvido e o resto vai embora. Próximo. Ok. Então, quando você tem elevação persistente do TSH, apesar de ter chegado em doses boas do hormônio tiroidiano, tem duas possibilidades. Ou é uma má adesão, o termo epidemiológico é adesão ou aderência. Eu uso mais adesão porque eu acho aderência meio ginecológico, meio cirúrgico, estranho. Então eu prefiro chamar adesão, mas as duas palavras podem ser usadas. Má adesão ou má absorção do T4. Se fosse uma mulher magrinha, que estiver precisando de 200 microgramas, 175 microgramas, provavelmente
eu iria investigar a síndrome absortiva antes de fazer o que eu vou falar que eu fiz aí. Antes de fazer o que eu fiz, eu investigaria uma síndrome absortiva. Como ela tem Hashimoto, eu pensaria numa doença autoimune, vários de vocês falaram isso, que se relaciona com a doença autoimune da tireoide, como, por exemplo, a doença celíaca ou a gastrite crônica atrófica. A doença celíaca por desabsorção e a gastrite crônica atrófica por diminuir a acidez gástrica e diminuir a absorção. Mas não é o caso. A dose que ela está tomando é muito maior do que a esperada por uma síndrome desabsortiva. Vamos ver o que eu aprontei. Próximo. Então, descartar a síndrome absortiva, eu falei agora mesmo que na gestação você tem uma degradação do hormônio tiroidiano pela placenta, você tem desiodasas na placenta que quebra o T4, quebra o T3, e além disso aumenta a TBG, e aí a tiroide tem que trabalhar mais para normalizar o hormônio livre. Então é comum a grávida precisar de um aumento de dose, geralmente em torno de 30%, alguns chegam a 50% ou um pouco mais de acerto de dose durante a gravidez. Eu já comentei as interações medicamentosas, os mais importantes que vocês usam no dia a dia, o carbonato de cálcio, o sulfato ferroso e os inibidores de bomba. Próximo. Olha só, gente, a gastrite autoimune aumenta as necessidades de T4. Então, um estudo aí mostrou que o aumento foi 17% maior, não tinha anticorpos, a dose de T4 foi 17% maior, mas havia anticorpos anticélulas parietais. Quer dizer, a gastrite autoimune levou a um aumento das necessidades da levotiraxina de 17%, jamais 800 microgramas. Um efeito muito semelhante, em torno aí de 15%, 20%, em pacientes com doença celíaca oculta. O que é doença celíaca oculta? Ele não queixa de diarreia, não queixa de quadro gastrointestinal. Por exemplo, em crianças com doença celíaca, às vezes só tem déficit de crescimento. Tem criança com doença celíaca que quase não tem queixa gastrointestinal, só déficit de crescimento. Então, não é essa a situação dessa paciente. Próximo. Aí tem as situações, né, que pode requerer doses maiores de hormônio tiroidiano. Por exemplo, a gravidez, já falei, uso de estrógeno. Se a mulher está usando estrógeno, principalmente em doses maiores, o estrógeno estimula a produção da proteína transportadora no fígado, da TBG. E aí a TBG aumentando no sangue, para normalizar o hormônio livre, precisa de mais hormônio tiroidiano. Toda vez que o paciente ganha muito peso, eu preciso acertar a dose do hormônio tiroidiano. Vocês viram, inclusive, que para eu começar a tratar é por quilo de peso. Quanto maior o peso do paciente, maior a dose necessária do hormônio tiroidiano. É para precisar de 600 microgramas, o jeito tem que ser gigante, né? Para peso não existe isso. Com relação a drogas, nós já falamos. Ok, próximo. Então, a primeira coisa é que acho que foi a Marcela que falou, não se lembra se foi a Marcela ou a Tamara, acho que foi a Marcela, que falou que a primeira coisa é isso aí, checar se está tomando todo dia, se está tomando todo... cuidado na hora de fazer a pergunta. O pessoal que já passou comigo também está cansado de ouvir isso, então vamos lá. Quando vocês tratam de doente crônico, hipertenso, diabético, hipotiroideu, hipertiroideu, doente crônico, vocês nunca perguntem assim, de maneira policial. Você está tomando, né? Você está tomando direito? Não funciona. A maneira correta de perguntar é assim. E de onde que eu tirei isso? Eu tirei de um trabalho da McMaster no Canadá, na década de 70. Eles bolaram uma pergunta num grupo de pacientes com epilepsia. E não estava sendo difícil o controle da epilepsia. Então, para saber se estava tomando direito o remédio, eles bolaram uma pergunta e compararam com a dosagem do medicamento, na época, na urina do paciente. Eu não sei hoje como é feito um trato disso. Então, eles dosavam na urina do paciente a medicação e comparavam com essa pergunta. Como é que era a pergunta? A pergunta era assim: muita gente que tem que tomar remédio todo dia refere dificuldade em tomar esse remédio todo dia. O senhor está tendo algum? A pergunta não pode ser
brava, cobrando uma resposta. A pergunta tem que dar margem, o paciente tem que sentir algum grau de solidariedade. Já tivemos pacientes que... A Tamara pôs assim... a Tamara colocou agora que lembra quando ela vai perguntar para o paciente sobre esse jeito de perguntar. Eu me lembro de uma paciente que era paciente da Maria Luísa, minha mulher. E ela estava com hipotiroidismo, sempre mal controlado, eu internei, era uma velhinha. E ela não tinha Munchausen, não estava manipulando ninguém, ela só esquecia de tomar o remédio. Era uma velhinha que esquecia de tomar. Aí quando nós mostramos para ela que ela precisava de uma dose bem menor, eu perguntei para ela, o que está acontecendo? A senhora falou que a doutora Maria Luísa está tomando direitinho? Ela falou assim, mas ela é tão boazinha. Quer dizer, ela não queria frustrar a Maria Luísa dizendo que não estava tomando o remédio que a médica receitou. Quer dizer, esse caso não é um caso como a Marcela citou de Munchausen. Não, é uma velhinha esquecida que ficou com receio de falar à médica que ela é esquecida. É por isso que vocês têm que conversar com o paciente, dando margem para ele responder. Olha, gente, o senhor tem, na idade do senhor é comum isso, o senhor tem hipertensão, tem diabetes, eu estou vendo a lista de remédio, é grande. O senhor consegue tomar direitinho isso? É muito remédio, está tendo alguma dificuldade? Você está abrindo a oportunidade para o paciente responder. Ok, próximo. O termo pseudo-malabsorção de hormônio tiroidiano foi usado pela primeira vez, eu esqueci de pôr referência embaixo, ficou só o nome de quem publicou, em 1991. Eles avaliaram 4 casos de hipotiroidismo persistente, apesar de altas doses de levotiroxina, e confirmaram a má adesão. Vocês vão ver depois, eu vou comentar qual foi a reação da paciente quando a gente provou que era má adesão. O paciente que tem a doença factícia, ou Munchausen, ou está manipulando familiar, ou tem uma morbidez por querer se sentir doente, ou querer a doença, claro que nós vamos precisar de alguém da área para tratar. Eles reagem de maneira muito estranha na confrontação, quando se demonstra que estava havendo provocar a doença, e eu vou comentar isso. Existe um teste para confirmar se tem malabsorção ou não, mas eu nunca tive coragem de fazer esse teste, porque dá uma dose muito alta de uma vez do hormônio tiroidiano. Eu vou comentar ele agora mesmo. Próximo. Ok. Essa paciente, ela entrou, nós internamos a paciente. Internamos e eu não fiz o teste que é preconizado. Eu vou mostrar agora mesmo. Aliás, como nós temos muito desses casos, eu nunca estou fazendo o teste preconizado, porque eu fico com... Por 2 motivos, gente. Um, eu não gosto de dar 1000 microgramas de uma vez só de hormônio tiroidiano. Segundo, é porque do jeito que a gente está fazendo lá na enfermaria, a gente mostra para o paciente que tomando a dose fisiológica, controla. Então, ao mesmo tempo que você não está correndo o risco de dar uma dose de 1000 microgramas de uma vez, teste que vocês vão ver agora mesmo, você está mostrando para ele que dá uma dose tão baixa quanto vocês estão vendo aí, 100 microgramas, controla. Olha aí, gente, ela já internou, olha que coisa, com TSH de 31, estava 100 e tanto. O FT4 já está aparecendo aí. Ela já começou a tomar prevendo bronca. Então, o TSH já está caindo e o FT4 está 0,52. Os anticorpos, como eu comentei com vocês, os 2 anticorpos marcadores de doença autoimune de tireoide, o antitiroperoxidase e o antitiroglobulina, o antitiroperoxidase é muito mais sensível que o antitiroglobulina. Vieram fortemente positivos. E aí a gente começou a dar... Ela tomava 800. Nós começamos a dar 100 microgramas de manhã, com ela em jejum. E administrações supervisionadas. Como é que é isso? A gente conversou com ela antes, perguntamos se ela aceitava o que a gente ia fazer. Ela disse que aceitava. Então o que a gente faz? Ela toma com água, a residente examina dentro da boca. Pega uma espátula e examina. Porque dependendo do Munchausen, ele põe debaixo da língua, ele põe entre a gengiva
e a bochecha, depois cospe. Então examinava e ficava com a gente aí uma meia hora, eu discutindo, não sei se vocês conhecem lá, quando não havia esse vírus desgraçado aí, a gente fazia visita lá no que a gente chama de aquário, lá na enfermaria, porque é todo de vidro ali, eu ficava com os residentes, ela ficava sentadinha na porta, durante mais de meia hora. Para quê? Para não cuspir o remédio, ou não vomitar, não enfiar o dedo na garganta e botar o remédio para fora. Ok. 8 dias depois, o TSH despencou. 8 dias para o TSH é muito pouco. O TSH cai devagar. O T4 sobe rápido, mas o TSH cai devagar. Aliás, nós pedimos esse TSH aí, gente, sem muita esperança, porque o TSH cai muito lento. E ele, como ela não é velhinha, tem 48 anos, parece, ele caiu de 31 para 23. Mas o FT4, em 8 dias, ela estava tomando, entre aspas, 800. E aí, em 8 dias, tomando 100, o FT4 subiu 70%. 70% subiu o FT4. Então, nós comprovamos que ela não estava tomando. Depois eu vou comentar mais. Próximo. E a gente deu alta para ela calculando por quilo de peso. Nós calculamos 125 microgramas e a gente deu alta. E ela voltou. Pedimos para um familiar fazer aquilo que estávamos fazendo na enfermaria. Pedimos para um familiar fazer a medicação supervisionada. Eu fiz isso uma vez no consultório particular, uma paciente que eu achei que estava manipulando uma pessoa da família. Eu falei, olha, nós podemos internar e descrever o que vocês viram agora. Ou se ela aceitar e a senhora aceitar, a pessoa da família, a senhora fazer isso, mas tem que fazer exatamente como eu vou pedir. E deu certo. Então, nós orientamos a familiar a fazer alimentação assistida. E ela foi embora com 125 e voltou com TSH de 1,75 e o T4 livre normal. Recebeu alta para o ambulatório e para o segmento com a psicologia e psiquiatria. E a confrontação é sempre muito surreal quando você vai confrontar, né? Então eu sentei com ela e falei, olha, o que a senhora acha que estava acontecendo? Porque veja, a senhora estava tomando 800 microgramas, o TSH estava muito alto, o T4 muito baixo. Na enfermaria a gente deu 100, agora 125, e controlou bem com a dose tão baixa. Aí, para minha surpresa, ela falou assim, eu sabia que aquele médico estava errado em ficar aumentando isso. Foi isso, doutor. Ele foi aumentando essa dose, eu sabia que isso estava errado. Como é que você vai discutir uma colocação delirante dessa? Não tem como se discutir com uma coisa dessa. Então eu pedi para a família a fazer sempre a medicação assistida até o tratamento psíquico avançar. No momento em que a psicóloga, o psiquiatra, comentar que, ou chamar a família e falar, olha, vocês podem deixar que ela dá conta de se cuidar. A hora que o psiquiatra falar que ela dá conta de se cuidar, vocês podem cortar o cordão umbilical. Até lá, tem que ficar alguém sendo responsável por isso. Vamos ver se aparece o teste. Vamos ver o próximo. Então, o diagnóstico de pseudomalabsorção, geralmente é o diagnóstico de exclusão, depois que você afasta desabsorção. Não um caso como esse. Mas quando está precisando de doses maiores do que a esperada, você afasta uma desabsorção, afasta, como falou a Marcela, o uso errado, incorreto, tecnicamente incorreto da medicação. E fazendo uma pergunta decente, como eu expliquei, se for alguém esquecido, um velhinho que já tem alguma demência senil, ele acaba contando, doutor, olha, tem hora que eu me esqueço, eu acho que eu me esqueço, ou senão às vezes ele fala assim, eu não tenho certeza. Quando um velhinho fala que não tem certeza que está tomando a medicação, a chance de não estar conseguindo tomar é muito grande. E aí depois a gente pode conversar, existem técnicas para isso. Por exemplo, você pode pegar essas coisas de fazer gelo na geladeira, marcar os dias, a família marca os dias e corta, não tira o remédio, corta em volta da cartela e vai colocando os horários
e depois você vai checando isso. São várias técnicas que existem quando não tem um cuidador responsável por dar a medicação. Mas nós estamos falando, no caso dessa paciente, de um negócio que não tem nada a ver com demência senil. É um quadro psíquico, que eu não sei qual foi o diagnóstico da psiquiatria, mas lembra muito o diagnóstico da Marcela de Munchausen, que está manipulando a doença para ter atenção. Ela teve inúmeros médicos, familiares preocupados, ela muito sintomática. Próximo. Então, uma forma de diagnosticar, internar o paciente, é o que a gente faz no endócrino aqui. E faz uma dose supervisionada. Qual que é o problema da técnica que nós estamos usando? O problema é o tempo de internação. Vocês viram que ela ficou 8 dias internada. Isso é um inconveniente. Os americanos não gostam disso por causa do tempo de internação. O que eles fazem? Eles fazem essa segunda alternativa. A BIF, como se diz. Você dá 1000 microgramas de levotiroxina via oral, realmente dosa 1, 2, 4, 6 horas depois, mas com 2 horas o T4 vai lá para cima. Eu não gosto dessa dose, eu fico culpado com essa dose, embora os autores falem, que eu nunca fiz. Os autores falam que é seguro. Tem uma outra coisa que me incomoda. O paciente pode falar, esses pacientes eles são terríveis, mas você está dando uma dose muito alta de cara, por isso que subiu. E o jeito que a gente faz, a gente está fazendo o fisiológico, mimetizando o que ele está fazendo em casa, por isso que eu prefiro. Mas quem quiser fazer esse teste que está aí no slide, isso é defensável nos Estados Unidos e é o que eles preconizam. Próximo. Então, a dose preconizada geralmente é 1,6 microgramas por quilo, né? E próximo, esse aqui está só repetindo. Era isso. Oi, pode falar? O último slide. Ok. Então, trata-se de quê? Trata-se de um hipotiroidismo primário, diagnóstico sindrômico hipotiroidismo, diagnóstico anatômico primário, diagnóstico etiológico, tiroidite crônica de Hashimoto, onde tem um ultrassom festivo de tiroidite de Hashimoto e um diagnóstico fechado com os anticorpos antitiroperoxidados e antitiroglobulina fortemente positivos. Começou na infância e depois de uma gravidez começou a precisar de altas doses de hormônio tiroidiano. Quando o paciente começa a precisar de doses elevadas de hormônio tiroidiano, que pensar em medicamentos interferindo, em uso incorreto da medicação ou em síndromes absortivas. Começa a descartar essas coisas, o paciente está tomando direito, jejum, etc. Não tem evidência de síndrome absortiva, ou eu faço os testes para síndrome absortiva, aí eu começo a pensar na síndrome de malabsorção. Agora, quando as doses são absurdas, eu já posso começar a pensar em pseudo-malabsorção. Eu já posso começar a pensar em pseudo-malabsorção de cara, quando a dose é absurda. Ok, se alguém quiser levantar alguma coisa. Vamos aguardar aqui se tem algum comentário. Eu estou com saudade de discutir caso vendo as pessoas conversando. Vendo a indignação num caso desse, né? Porque desse jeito conseguir a vacina aí, manda uma rapidinho para mim. Ana Laura também eu me lembro dela. Ok. Bom, então, elogiando mesmo o caso apresentado. Eu queria, enquanto eles vão escrevendo, eu já queria agradecer, então, a participação do professor Paulo Tanus e agradecer também por esse caso, né? Foi bastante, abriu um pouco o leque de raciocínio, e a gente fechou num quadro que acaba sendo, acho que não dá para falar comum, mas recorrente, né, na endocrinologia. E aí,
Ou se surgir pessoas levantando algumas questões que queriam esclarecer, você me manda pro Zap e eu mando para vocês. Pode deixar que eu mando sim. Que escreveu a Bianca, também me lembro dela. Tá bom, então, aos inscritos, né, a lista de presença tá nesse QR Code e eu vou pedir para mandar também o link aqui no chat. Uma boa noite a todos e até a próxima discussão. Obrigadão, gente. Até a próxima. Até a próxima.